Boa noite. Boa noite, Ana Meló. Boa noite, telespectador. Seja bem-vindo ao especial reportagem. Nesta edição vamos falar sobre a morte que ficou mais cara em Maputo. A recente aprovação da revisão da postura municipal sobre cemitérios e funerais foi um assunto bastante mediatizado. Já que a mesma ocorre numa altura em que os níveis do desemprego continuam a subir, influenciados pela Covid-19. Veja a seguir a reportagem sobre a elitização dos funerais, complicando as contas da maioria dos moçambicanos. Dizem que os mortos estão num eterno descanso. Os vivos devem apenas lembrá-los pelos seus feitos durante a sua passagem na Terra. Mas parece que a maioria da Assembleia Municipal de Maputo quer quebrar esse fato. Recentemente, as três bancadas reuniram-se para discutir a revisão da postura municipal sobre cemitérios e funerais, mas o debate não colheu consenso por parte das três bancadas, pois a Frelimo decidiu votar a favor pelo agravamento das taxas, porém a oposição entendia que não era momento oportuno para a revisão da postura, por isso votou contra. Um dos argumentos da oposição é de que os munícipes de Maputo não possuem condições financeiras por causa da crise provocada pelos efeitos da Covid-19. A Assembleia Municipal de Maputo é composta por 64 membros, dos quais 37 da Frelimo, 24 da Renamo e 3 do Movimento Democrático de Moçambique. Contudo, com a bancada maioritária da Frelimo, o instrumento foi aprovado. Enquanto o Conselho Municipal aguardava pela entrada em vigor da nova postura, o MDM, inconformado com a decisão, iniciou demarches com vista a impugnar o dispositivo, tendo convocado a imprensa para manifestar o seu posicionamento e distanciar-se da nova postura por entender ser o momento inoportuno para o efeito. Agravamento das taxas que estavam em vigor até agora e numa proporção totalmente desajustada com aquilo que é a realidade socioeconômica dos municípios da cidade de Maputo. A reorganização, na verdade, o que o município coloca como argumento para o ajuste das taxas é a melhoria do processo de cremação, e são pouquíssimas pessoas que optam por isso. E também o outro fundamento é de que a postura que estava em vigor até agora é de 2011 e de lá para cá o Metical ficou, portanto, desapreciou-se, não é? Então, estamos num contexto pandémico em que o mundo, o país, luta para fazer face, sobretudo, os efeitos negativos, os efeitos financeiros, o impacto financeiro e econômico desta pandemia. Para além de que o nível socioeconômico dos munícipes é baixíssimo, 80% de munícipes da cidade de Maputo vivem na miséria. Portanto, esta medida é totalmente desajustada, desumana, está desenquadrada com a realidade e é inoportuna. Daí que nós reprovamos e distanciamos-nos desta medida que achamos que é insensível, quer do Conselho Municipal, como da bancada da maioria que aprovou, portanto, o agravamento das taxas nestas proporções. Devido à pressão social,
Um dia depois, o presidente da plenária municipal da cidade de Maputo, Samuel Mudumela, convocou a imprensa para anunciar a suspensão da nova postura. Paradoxalmente, alegou fraca capacidade dos munícipes. O facto de a mesa da Assembleia Municipal verificar distorção da informação sobre a mesma no referente à interpretação correta do alcance dos seus conteúdos constantes da postura revista, associada à conjuntura causada pela Covid-19, a mesa da Assembleia Municipal decidiu: 1. Adiar a publicação, atenção, adiar a publicação da postura revista e consequente entrada em vigor, enquanto durarem os efeitos do período de pandemia resultante da Covid-19, mantendo-se em vigor a postura anterior aprovada em 2011. Recomendar ao Conselho Municipal a continuar com mais intensidade a implementação das medidas de prevenção da Covid-19 para quebrar a cadeia de transmissão da pandemia. Embora tenha sido suspensa a aplicação das novas taxas, a preocupação ainda persiste por parte dos munícipes, pois o aumento varia entre os 100% a 1.500% e tem como base o salário mínimo. Por exemplo, o valor da reserva de espaço para enterrar um cadáver aumenta de 1.500 para 4.500 meticais. A chapa de identificação de campas, que antes custava 100 meticais, passa para 400 meticais. O preço de cremação de cadáveres aumenta de 500 para 5.000 meticais. Já a exumação de corpos passa de 1.000 para 2.500 meticais. Até os revestimentos das campas têm novos preços. A licença de construção de campa em cimento, que antes custava 1.000 meticais, passa para 1.500 meticais. Se o acabamento da campa for de mármore, o preço é outro, sobe dos atuais 2.000 para 3.000 meticais. E a quem queira jazigo, aí o esforço será maior ainda. No lugar de pagar 5.000, passa a pagar 10.000 meticais. Nesta reportagem, vamos trazer para si as prováveis consequências que podem vir do agravamento das taxas nos cemitérios na cidade de Maputo, principalmente para as camadas mais pobres. Na cultura africana, a relação entre os vivos e mortos é quase permanente, pois a campa não só representa a última moradia do nosso ente querido, mas também é tida como um lugar sagrado. Em caso de alguma preocupação, os familiares recorrem para pedir ajuda e proteção. Por isso, para algumas sociedades, a exumação é uma prática imoral. Entretanto, os munícipes da cidade de Maputo dizem ser uma medida desajustada. Andrade, estudante universitário, diz que a medida não é inclusiva a pessoas carenciadas. Eu, na verdade, quanto a essa medida, para começar, eu acho que fica meio complicado. Meio complicado em que sentido? Temos algumas famílias, né, que têm lá algumas campas e que talvez em algum momento as tais famílias não têm condições. Se já estamos a falar de uma taxa anterior que estava por aí, os 1.000 e tal, né? E agora já subiu para 2. Tendo em conta o nível de vida que é Maputo, é uma cidade, está meio complicado. Então, só podemos aceitar como munícipes, mas tem um porém. Eu acho que não são todos os munícipes que vão conseguir honrar com compromisso, que vão conseguir pagar nesse caso. Um outro munícipe questiona por que razão o agravamento das taxas numa altura em que não se verifica o aumento do salário mínimo. Eu acho que isso é um bocado incorreto, né? É um bocado chato, porque nós não estamos a receber salários há bastante tempo, os aumentos, e eles vão aumentando as taxas assim, por quê? Isso é o que eu questiono. No mesmo diapasão, Luís Alberto e Tânia entendem que com esta medida a idilidade estaria a sacrificar ainda mais o pacato cidadão. A pessoa então deve ter um valor para tentar enterrar a pessoa. Se não tem isso, significado que o nosso dirigente deve tomar outra decisão para poder nos ajudar nos outros momentos.
É mau porque há pessoas que não têm condições de pagar. Então, eu acho que deviam pensar mais naquelas pessoas que não têm como pagar. Podiam reduzir um pouco o valor. No entender dos nossos entrevistados, o agravamento das taxas pode concorrer para a existência de corpos que vão à vala comum, cemitérios caseiros, devido à incapacidade financeira para custear as despesas inerentes às taxas sobre cemitérios e funerais. Sobre esta abordagem, o antropólogo Fernando Tivan entende que a falta de um sepultamento digno influencia na vida normal dos vivos. Se os indivíduos não conseguem sepultar devidamente o seu ente querido, não terão, provavelmente, se essa pessoa for exumada ou foi sepultada, porque as pessoas conseguiram dinheiro naquele momento para sepultar, mas não conseguem dinheiro para garantir a continuidade daquele indivíduo naquele lugar, o seu corpo vai ser exumado. Esse corpo vai ficar à deriva, ou se essas pessoas vão ser sepultadas em um lugar ou vala comum que não tenha, que a família, não tenha acesso para dar todos os cuidados que o morto merece, e este vai se sentir abandonado, vai começar a provocar barulho para a própria sociedade. As pessoas serão assoladas por infortúnios porque não terão a proteção do seu Deus. A mesma ideia é partilhada por Albertina Citoy, curandeira, que entende muito sobre a comunicação entre os vivos e os mortos. Nós, os familiares que fomos exumados dos nossos corpos, vai trazer uma vida deturpada, porque nós não teremos como podermos seguir os nossos rituais. E aquela pessoa não estará descansada na terra, já não descansou, vai procurar, a alma dele vai procurar outro sítio para poder repousar. Então já não tem repouso necessário, e a alma estará a vaguear por todo lado, por todo sítio, e será sofrimento para aquela família que pertence àquela pessoa. E pode perturbar aos outros também. Não só aquela família, pode perturbar todo lado onde por ele passou, onde viveu, por onde conheceu naquela altura. Porque a alma vai, não fica. Então, como não tem onde descansar, terá que suportar andar a todo lado e criar vários problemas espirituais pela sociedade. A curandeira esclarece que a marginalização dos espíritos pode trazer mau agouro e influenciar negativamente aos vivos. Influencia sim. É por isso que sempre... Afinal, por que nós vamos ao cemitério? Por que nós visitamos aquelas camas? Na realidade, só vamos visitar porque queremos visitar, porque é nosso ente querido. Vamos buscar bênção. E quando chegamos ali, a gente não chega só por flor e por água, assim, falamos alguma coisa. Às vezes temos um sentimento, temos uma preocupação. Quando chegamos, eles são os nossos anjos da guarda a partir do momento que eles já foram embora. Não importa a idade em que foi, mas automaticamente virou o nosso anjo da guarda quando estiver lá no cemitério. Nós temos que sentar e pensar, por que perca de muito sangue? Tem muitas guerras, por que estamos a perder muita gente? Porque se formos no ponto tradicional, vamos ver, há problema, há reivindicação espiritual nesse sítio, nessa zona. O país todo precisa, se houvesse possibilidade, e tivesse mais podia até se fazer uma missa ao nível nacional quando acontecem coisas desse gênero. E da mesma maneira, se nós exumarmos os corpos, há de haver mais problemas, sérios problemas, que um dia terão que recorrer à medicina tradicional para podermos resolver este assunto, o porquê disso, que é um caso que a gente está à procura e que podemos evitar. A reivindicação espiritual nós podemos evitar, porque nós podemos dizer que adiaram. Não é porque o
decreto foi revogado. Não, foi adiado. A qualquer momento pode-se decidir. O antropólogo explica a importância da evocação dos espíritos para a cultura africana. A gente vai fazer culpar para agradecer, mas também para pedir proteção, né, aos nossos espíritos, né, aos nossos agentes, aos nossos antepassados, né, que vão permitir que a nossa existência continue na Terra, assim garantindo a continuidade da própria sociedade. A gente fala de sepultamento deve, né, e tem que ser um direito fundamental, né? Então é uma desgraça essa do agravamento das taxas as taxas de cemitérios e de funerais. É uma coisa que não devia existir nesse sentido, né? Por seu turno, o psicólogo Ashimo Shegane também revelou que na cultura africana a relação entre seres vivos e mortos é permanente e explica o porquê. A nossa relação com os mortos é, de fato, eterna para toda a vida. Aliás, para nós, os africanos, moçambicanos também, é que os mortos são os que intermediam os vivos com a entidade suprema, Deus. Nós temos consciência de que o acesso a Deus é quase que difícil ou impossível, e quem nos representa junto da casa de Deus são os que nos deixaram. E esta visita permanente às campas não só é para garantir que, de fato, ele seja bem recebido, seja bem cuidado, mas também porque algumas dinâmicas que acontecem na nossa casa, para nós toda a desgraça que aparece, toda a situação adversa que aparece, é porque alguma coisa nessa nossa relação com os mortos e com Deus estamos a falhar. Já o teólogo Asilone Neftala tem um posicionamento diferente em relação à vida após morte. Existe perigo no sentido de os mortos zangar ou começar a dar porrada, porque quando nós saímos deste mundo já não temos conexão com os vivos. O perigo que existe é, ao fazer isso, não vamos fazer de uma forma alegre. E Deus não nos coloca neste mundo para vivermos tristes, andarmos a fazer coisas que nós não queremos de uma forma geral. Eu penso que é neste ponto, neste fio de pensamento, que vão ter que considerar. Porque eu posso ficar perto ou longe com o meu ente querido, não é, que morreu. Ele pode não me maltratar, porque ele já está no outro mundo. Mas isso não é bom para mim, porque está a me obrigar a fazer uma coisa que eu sinto que não deveria fazer. Então, o tratamento todo, em relação aos mortos, é para os vivos. O perigo aparece porque nós não vamos ficar alegres em fazer daquela forma. Eu penso que vai ser neste ponto de partida que o nosso amado governo vai tomar em consideração e trazer aquilo que vai nos agradar, nós os vivos, não os mortos, porque eles já estão num tratamento especial com o Criador. O psicólogo Ashimo explica que a falta de contacto com os mortos pode provocar instabilidade emocional aos familiares. E se isso não vier a acontecer, para além de termos esta situação cultural e social mexida, psicologicamente as pessoas vão ter também alguma instabilidade emocional, e é como se lhes faltasse alguma coisa, porque infelizmente o conceito de pessoa para nós os africanos não inclui apenas este aspecto biológico, inclui também exatamente os mortos, inclui as outras pessoas da família. Portanto, estará para alguns como se estivessem a perder parte do seu corpo, parte de si. Isto vai criar alguma instabilidade. Essa pessoa também vai, por causa desse tal conflito que vai gerar, vai sofrer algum problema fora da sua identidade, da sua relação com os membros da família, e provavelmente até psicologicamente pode desenvolver situações de depressão. Isto pode agravar o seu estado de saúde geral. O filósofo Alberto Ferreira considera que a nova postura é imoral. Eu, muito particularmente,
estou ofendido. O que aconteceu comigo? Eu, depois de ter ido para a Europa, só em pouco menos de 5 anos, desenterraram o meu irmão do cemitério de Lhangué. Eu volto e pergunto onde é que está Campas, que foi desenterrado. Simplesmente fazem negócio de espaço. Esta é a continuação de negócios de espaço. O morto, o cadáver, não é simplesmente cadáver, não é uma coisa. Não podemos coisificar os nossos mortos. Eles mantêm e têm toda a dignidade, respeitabilidade e de nenhum momento nós podemos usá-los, deitá-los como lixo, independentemente do que tenham feito em vida. Entretanto, o diretor de Morgues e Cemitérios, Hélder Moando, referiu que o Conselho Municipal nunca fez exumação de corpos por iniciativa própria. Ainda não fez nenhuma exumação. O Conselho Municipal ainda não decidiu nenhuma exumação por decisão do Conselho Municipal. Até o momento, a exumação que é feita é a pedido dos munícipes. Mas nós temos usuários, caso se justifique, temos usuários para fazer o suficiente para fazer isso, tanto em Lhangué como em Mchafutene. Em relação à consequência da nova lei, o sociólogo Costa Ivo avança que o agravamento das taxas sobre cemitérios e funerais poderá etilizar a morte. O meu pensamento relativamente a esta questão. A primeira questão é que eu olho com bastante preocupação, porque primeiro, como sabe, nós estamos num momento em que um momento de dificuldades resultante das consequências nefastas da Covid-19. Vai perceber que com o surgimento da pandemia do Covid-19, milhares e milhares de cidadãos moçambicanos perderam o seu posto de emprego, perderam a sua capacidade de renda. E para mim não é concebível que estando nesta mesma situação de crise que está a abalar todos os estratos da sociedade moçambicana, os nossos servidores públicos apareçam a trazer ou a aprovar políticas similares a essas. Vai perceber que esta mesma questão, estas mesmas políticas que são aprovadas pelo Conselho Municipal, de certa forma abrem todo o espaço para que nós olhemos para a questão da elitização da morte. Para Augusto Mbanzo, o aumento tem por objetivo eximir o Conselho Municipal das suas responsabilidades. O Conselho Municipal tem a obrigação, portanto, de servir os munícipes. Esta aqui é a tarefa do Conselho Municipal. E servir munícipes significa criar condições para a melhoria das condições de vida desses municípios. Num outro diapasão, Alberto Ferreira diz que o agravamento das taxas pode contribuir para a existência de campas nas residências. Ver no município de Maputo pessoas enterrar os seus mortos nos quintais. A própria pessoa, tendo seus familiares, não tendo familiares, ele vai ter medo de ser deitado como um cão. Uma mesma ideia é partilhada pelo sociólogo Costa Ivo e Albertina Citoy. Obviamente que os pacatos cidadãos que outrora eram colocados na vala comum resultante da sua incapacidade de não poder pagar, também poderá aumentar, ok? O nível também poderá aumentar. Quer dizer que se ontem, como eu dizia, no passado nós tínhamos 90 meticais como taxa, e mesmo assim nós tínhamos cidadãos moçambicanos a irem para a vala como resultado da sua incapacidade financeira, imagine então com 1.500. O que vai correr o risco de nós abrirmos as campas nos quintais. Então, para que isso não aconteça, o governo tem que nos ceder o nosso direito e o valor, respeitar e dar valor aos nossos defuntos, os nossos entes queridos que nós precisamos. Ademais, Ferreira diz que o agravamento das taxas igualmente pode contribuir para a destruição da história. Esta lei é uma lei terrorista, porque destrói a história, destrói a cultura, destrói os patrimônios deste país. Nós iremos depois dizer, onde está Lina Magaia? Lina Magaia foi grande escritora.
Hoje duvido se ela tem familiar que pode lhe pagar daqui a 20 anos. E vamos desenterrar, vamos deitar fora. Está o Carlos Cardoso. Não podemos fazer pagar os mortos. Eu posso pagar enquanto estou em vida. Cobram todo o dinheiro que quiserem, mas eu, enquanto estiver em vida, posso pagar. E posso discutir, posso agir, posso contestar. Um morto não pode contestar. Tu vais tirar e vais deitar no lixo. E, portanto, é a grande irracionalidade, a grande imaturidade política no desrespeito a todos os munícipes de Maputo. Morto é patrimônio. Nós sabemos que morre hoje, vai se descobrir que aquele foi uma grande personagem. Eu, pessoalmente, até hoje, depois de quase 200 anos, eu fui visitar o túmulo de Galileu Galilei. Fui visitar o túmulo de Maquiavel. Fui visitar os túmulos de todos aqueles que ainda mantêm intactos. E estes não têm familiares. Se fosse Moçambique, iriam desenterrar Maquiavel para deitá-lo fora onde não se sabe. Em relação à gestão das infraestruturas, o diretor de morgues e cemitérios explica como é que é feita. Para fazer a gestão dos cemitérios, como eu disse, tem a postura, em que nela existem alguns artigos-chave que definem primeiro os enterramentos, que nós temos que chamar de enterramentos temporários, que é aquele enterramento que desde o dia do enterramento vai até 5 anos. Período pelo qual este corpo não pode ser movido nem removido da sepultura. Depois de 5 anos, já pela postura, já se pode fazer exumação das ossadas ali existentes. Este princípio também é aplicado para os jazigos. O psicólogo Ashimo diz que o conceito de vala comum por si já é perturbador e pode agravar problemas sociais. Processo, porque o conceito da vala comum traz uma ideia para as pessoas de, foram tratados como animais, como lixo. Então, isto, naturalmente, é aquela coisa, nós que estamos em dívida com aquela pessoa que foi embora. Aquela pessoa pode, eventualmente, regressar à nossa maneira para vir cobrar ou para vir exigir e pode até interferir na nossa dinâmica do dia a dia. Pessoas que querem crescer, querem ter emprego, querem ter estabilidade. A partir dali, tudo aquilo que vier a acontecer dentro da perspectiva cultural, há de associar sempre ao fato de não ter podido dar a dignidade que aquele ente querido tem, mesmo para o inteiro, até para toda a vida. Hélder Moando explicou em que circunstâncias os cadáveres são enterrados na vala comum. A cidade de Maputo é uma cidade muito movimentada, em que há muita gente que vem à cidade de Maputo à procura de melhores condições de vida, e cada um com os seus hábitos. E existem as acidentes de viação, em que a polícia recolhe esses corpos, leva a medicina legal, faz a sua autópsia e deposita na morgue anexa Hospital Central de Maputo. Há um período estipulado por lei, pelo qual o corpo tem que permanecer na morgue. Passado este período, feitas as necessárias averiguações, divulgação, não aparecendo, até 15 dias um corpo tem que ficar na morgue, mas nós fazemos uma extensão até 45 dias. Às vezes, quando não temos uma grande sobrecarga da morgue, fazemos 60 dias. Fim do prazo, nós fazemos o procedimento legal, que é o depósito ordeiro organizado na vala comum. Moando diz que o Conselho Municipal abre semanalmente 3 valas comuns e mais de 50 corpos são depositados. Temos por semana 3 valas. 3 valas é 3 vezes que o carro sai para fazer a vala comum. E nós temos uma média de 15 por cada saída. Então, podemos ter algumas vezes, nós temos num mês que podemos fazer 45 corpos para a vala, mas já há meses que nós fazemos menos. Mas fazendo uma média global, para além daqueles dos que nós fazemos semanalmente, cerca de 15, mas fazendo uma média global, o que é uniforme, nós chegamos a fazer por mês cerca de 50 corpos vala. Mas quantas pessoas são enterradas diariamente na cidade de Maputo?
A Covid-19 agravou o número de enterros em Maputo de 10 para 40 por dia. Com o surgimento desta nova vaga, houve realmente um crescimento do total de enterramentos na cidade de Maputo. Nós tínhamos para o cemitério de Michaftene uma média de até 10 enterros por dia, mas nós agora estamos numa média de 40. E já tivemos um máximo de 50 enterros num dia. Então, para dizer que realmente há um aumento de número de enterramentos. Querendo como não, nos próximos dias, quando entrar em vigor as novas taxas, ficará mais caro enterrar entes queridos na cidade de Maputo, facto que vai afetar as camadas mais vulneráveis. Esta postura foi aprovada pela bancada maioritária na Assembleia Municipal no dia 4 de agosto, em substituição da postura 76/AM/2021 de 26 de outubro, que, segundo o Conselho Municipal de Maputo, já clamava por atualização. E os mortos, mais uma vez, são motivos de debate e cobrança de dinheiro na cidade de Maputo e o seu eterno descanso. Caso seja implementada esta medida, não poderá fomentar o abandono dos corpos nas morgues dos hospitais por parte das famílias carenciadas? Ou não será o regresso massivo de sepultamentos em valas comuns? Que implicações sociais e culturais do não sepultamento condigno de um ente querido? A ver, vamos. Boa noite. E até a próxima.